X-Men 97 está voltando com a sua segunda temporada, então bora de um resumão de tudo que vocês precisam lembrar do primeiro ano da série, que já é um revival da série clássica dos X-Men dos anos 90. Magneto estava certo. Já chega. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e eu vou deixar aqui a playlist das análises semanais dos episódios de X-Men 97, porque é importante também, caso vocês queiram ver, mas aqui a gente vai dar um resumão geral de tudo o que rolou naquela primeira temporada, começando com o caos de viagens no tempo. Então, desde a série clássica dos X-Men, é um tema também recorrente das HQs, dos filmes dos X-Men, as viagens no tempo, elas ditam muito dos acontecimentos. Então, nos X-Men a gente nunca pode definir de fato, este personagem aqui não volta mais, esse personagem aqui morreu, não sei o que, não sei o que lá, porque sempre tem. E aqui na animação, o Cable e o Bishop são os pontos centrais dessas viagens no tempo, né? Eles sempre estão indo pro futuro, pro presente, pro passado, de alguma forma ali, pra tentar alterar algum acontecimento da realidade. E nessa primeira temporada de X-Men 97 não é diferente, e na segunda também não vai ser, porque a primeira temporada termina com os X-Men sendo divididos em 3 grupos ao longo do tempo. Um grupo vai pro passado, um grupo fica no presente e um vai pro futuro. Todos estes para lidar com o vilão desta segunda temporada, que vai ser o Apocalipse. Então a gente tem, já outra parte aqui do resumo, a gente tem o grupo do passado, que é composto pelo Magneto, o Xavier, o Fera, a Vampira e o Noturno. Aqui a gente tem o desenho de um conflito que pode ser muito interessante, porque eles vão ao passado, no Egito Antigo, e encontram En-Sabanur, que é uma versão do Apocalipse ainda não tão poderosa. Uma versão do Apocalipse que vai ascender para se tornar esse grande vilão, o primeiro mutante de todos, né? O grande vilão dos X-Men, o mais forte ou um dos mais poderosos. Eu acredito que essa formação aqui tenha sido uma formação crucial e providencial para X-Men 97 abordar o conflito de sempre que tem entre Magneto e Xavier, que é o radicalismo contra os humanos ou a convivência, a tentativa de convivência. Mas aqui uma outra motivação é de acabar com o Apocalipse antes que ele se torne um vilão, antes que ele cometa os crimes que ele vai cometer, ou não pode se fazer isso, aquela parada do conflito lá de matar o bebê Thanos, por exemplo, né? Então, provavelmente o Magneto vai falar, mano, vamos destruir esse cara agora, porque senão ele vai fazer o que ele fez lá no futuro, e o Xavier vai falar, não, a gente pode tentar argumentar com ele para que ele não se torne aquele ser, mas destruí-lo agora não, porque, tipo, ele não fez nada neste momento, sabe? Então, acho que vai ter isso. Até porque, outra coisa que acontece na primeira temporada é que a Vampira passa por essa transformação ideológica, né? Ela sempre foi muito pró-Xavier, ela é uma das X-Men mais importantes que seguia esse modus dele de tentar o diálogo com a humanidade, só que os acontecimentos da primeira temporada fizeram com que ela mudasse a noção ideológica dela. Então ela estaria pró-Magneto, ela está no final da temporada pró-Magneto em relação aos humanos. Não, a gente não tem mais que tentar diálogo, a gente tem que exterminar eles e pronto, porque eles tratam a gente dessa forma, então a gente só vai retribuir o tratamento. E aí, neste conflito de passado aqui, de lidar com uma grande ameaça antes que ela se torne a grande ameaça, talvez a Vampira esteja do lado do Magneto, aí o Fera estaria do lado do Xavier, e o Noturno vai ser aquele meio termo de tentar conciliar tudo. O Noturno do mundo dos X-Men da animação aqui, ele traz sempre a religião, todas as religiões, né? Ele é tolerante com todo mundo e ele tenta trazer essa tolerância para todos os diálogos. Então ele sempre vai tentar ver o lado bom da situação, sempre vai tentar ver com que as pessoas tenham empatia uma pelas outras, os mutantes, os humanos e tudo mais. Então acho que ele vai ser, meio que vai tentar ser essa cola que vai mantê-los todos em sintonia nesse conflito. E aí você se pergunta por que a Vampira virou para esse lado, e o Gambit é a grande resposta para tudo isso. A primeira temporada a gente vê um triângulo amoroso entre a Vampira, o Magneto e o Gambit. Ela ama mais o Gambit, só que o Magneto pode tocá-la de certa forma. Ele usa a eletricidade ali, a magnetismo para fazer com que eles pareçam estar se tocando, e ele consegue de fato tocar a Vampira, que não acontece com o Gambit por conta dos poderes dela. Então quando eles vão se beijar, ela e o Gambit, ela com a luva coloca a mão e tudo mais. E aí, por mais que ela goste mais do Gambit, chega um momento da temporada que ela vê que o toque também é importante. Depois ela repensa isso, ela vê que é com o Gambit mesmo que ela tem que ficar, só que aí acontece o massacre de Genosha, que é o ponto ápice, assim, de caos dessa primeira temporada, que é quando a humanidade consegue manipular para reunir todos os mutantes em Genosha. Genosha já é uma ilha mutante aceita pela ONU e tudo mais. Eles reúnem todos os mutantes ali num baile de gala,
que é o Met Gala dos mutantes, tem nos quadrinhos também, e aí nisso há um atentado ali, e a maioria desses mutantes acaba morrendo. Então a humanidade orquestrou, pelo grande vilão dessa temporada, dessa primeira temporada, esse encontro, juntou todos os mutantes em um lugar só como se fosse um pretexto para paz ali, para começar a negociar Genosha entrando na ONU, essas relações diplomáticas mais aceitáveis ali de humanos com mutantes, e aí nisso há um grande ataque de sentinelas, os mutantes não conseguem lidar com essa situação e muitos deles acabam morrendo. Esse é o ponto crucial que vai gerar a mudança de ideologia de diversos mutantes. Não é só a Vampira que passa por isso. O Ciclope também passa, e alguns dos X-Men mais importantes começam a retribuir o tratamento que a humanidade deu para eles desde sempre. O Xavier nesse momento não estava mais lá para manter todo mundo junto, para tentar argumentar com eles. Então, tudo isso descarrilhou. O Gambit ele se vai num grande sacrifício, uma das cenas mais absurdas da temporada em termos de ação. Né, porque ele tem aquela habilidade de energizar, ele usa um sentinela para tudo isso, e ele consegue realmente causar várias baixas no exército inimigo, no exército que está atacando o Genosha, sem nenhum tipo de conflito iniciado antes, e ele acaba sendo um dos sacrifícios dessa batalha. O Magneto também é dado como morto, mas depois a gente descobre que ele só foi raptado. E tem outros mutantes importantes aqui, como a Madeline Prior, que também acaba morrendo nesse massacre de Genosha. Um ponto interessante do massacre de Genosha que essa primeira temporada mostra, e aí tem relação com o multiverso da Marvel no geral, é que o massacre é um ponto absoluto no tempo, ou seja, é daqueles eventos que não pode ser alterado. Então lá em Aranhaverso a gente vê que os pontos absolutos no tempo, ou eventos canônicos, são nomes diferentes para a mesma ideia aqui, eles são eventos que por mais dolorosos que eles sejam, não dá para você evitar. Então aqui a gente tem o Cable voltando diversas vezes no massacre de Genosha para tentar evitar que ele aconteça. E quando a gente está vendo a destruição acontecer ali, a gente entende que ele já tentou evitar aquilo uma centena de vezes. E ele fala de novo não. Quando ele tá com a Madeline Prior, a mãe dele ali na frente dele, tentando evitar que ela morra, ele não consegue. E aí ele entende que isso é algo que tem que acontecer, porque vai motivar as ações dos mutantes daqui pra frente, vai mudar a forma com que a humanidade e os mutantes se relacionam, e vai ser algo que vai levar este caminho aonde ele tem que ir. Então por mais que o Cable volte inúmeras vezes no tempo, ele não consegue evitar isso, e o Fera depois explica que é um ponto absoluto. Assim como o Doutor Estranho evitar a morte da Christine em What If também era, assim como o Peter Parker não evitar a morte do tio Ben também é. Esses personagens eles têm que passar por essas perdas, e você evitar isso pode causar uma destruição universal e tudo mais, trazer problemas ainda maiores, e talvez até a interferência de um vigia, né? Se você tenta evitar os pontos absolutos no tempo, o vigia pode interferir sim, por mais que ele esteja só observando na maior parte dos momentos. Causa essa destruição é a invasão de sentinelas, né? Os sentinelas eles são o grande problema dos X-Men desde sempre. X-Men 97 começa com uma luta contra sentinelas, que tem aquela cena absurda do Ciclope caindo, o Ciclope liderando todo mundo, a mim meus X-Men, ele fala, e depois ele chama a Tempestade para entrar em ação, ele diz a previsão do tempo, e aí tudo começa a mudar. É uma das cenas mais... Essa série, ela é um primor nessas cenas de ação aqui, é um primor de roteiro, de diálogo, de discurso e tudo mais, então por isso que eu tô muito animado, por isso que os vídeos de análise da primeira temporada ali, pra mim são os vídeos que eu mais gostava de fazer daquela época, sabe? Um negócio absurdo. Diz a previsão do tempo. Ameaça nível ômega detectada. E aí os sentinelas eles vão se tornando essa ameaça recorrente cada vez mais evoluídos. Então a temporada começa com os sentinelas normais ali, os mutantes têm dificuldade, mas conseguem lidar com tudo isso. Quando a tempestade chega e os sentinelas olham e falam ameaça nível ômega detectada, eles lidam. Aí depois vem os Sentinela Prime, que são humanos, zumbis, robôs. Então eles são meio que a força dos sentinelas em humanos, que são meio que indestrutíveis. Eles ficam indo e voltando, você destrói, você derruba eles de um prédio de 50 andares, eles se reconstroem e voltam. Então fica ainda mais difícil de enfrentar isso, até porque eles são humanos tomados por essa infecção, digamos assim, causada pela união do Bastion com o Senhor Sinistro, que são os grandes vilões dessa primeira temporada. E estes Sentinela Prime, eles vão causar o grande ato do Magneto na primeira temporada, que é um ato bem importante também. Então, X-Men 97 lida, assim como a animação clássica, com arcos em episódios. E os 3 últimos episódios da primeira temporada são do arco Tolerância é Extinção, um nome muito forte também. Que é quando os X-Men entendem, os mutantes entendem que tolerar a presença da humanidade
que a humanidade entende que tolerar os mutantes significa a extinção dela, a humanidade, porque quando surge uma espécie superior, a espécie anterior está destinada a ir sumindo aos poucos, né? Então, os humanos entendem que tolerar os mutantes significa a extinção do Homo sapiens. E aí causa todo este conflito. Esse conflito comandado pelo Bastion. O Bastion, ele é basicamente o androide supremo. Ele é a união do Molde Mestre, que é o líder do Sentinela, com o Nimrod, que é uma versão futurística extremamente apelona. Então aqui é muito difícil de derrotá-lo. Ele ainda cria esses Sentinelas Prime, que são esses humanos alterados, zumbis robôs aí. E aí os mutantes se veem numa situação de extrema necessidade, sem conseguir ter que lidar com essas máquinas, sem saber o que fazer e vendo que eles poderiam realmente ser extintos naquele momento. Depois do massacre de Genosha, eles já estavam muito reduzidos em números e agora eles têm este novo ataque com criaturas ainda mais poderosas. E aí o Magneto toma a ação desesperada que termina a primeira temporada. Ele literalmente desliga a Terra. Então, para derrotar todos esses Sentinelas Prime aí, ele acaba com a energia da Terra. Ele sai da Terra, leva alguns mutantes para um asteroide que ele estava ali fora, o asteroide M, que é o lugar que ele quer que os mutantes passem a viver, para não se misturar mais com a humanidade. E aí ele simplesmente desliga a Terra, causando, assim, um número incontável de mortes ao redor do mundo. No momento em que ele desliga a energia da Terra, todos os aviões que estavam no ar caem. Todo e qualquer humano que estava sobrevivendo por conta de aparelhos elétricos morrem. E diversas outras mortes causadas pelo término da tecnologia, pelo término da eletricidade neste momento. Então o Magneto causou um genocídio ainda maior em termos de números do que o de Genosha. Foi uma resposta ao que a humanidade fez em Genosha e depois com as ações do Bastion e o ataque dos Sentinelas Prime. Uma ação desesperada, o Magneto desiste do diálogo e ele acaba com a energia de toda a Terra, causando essas inúmeras mortes. O Wolverine tenta evitar esse ataque, essa ação do Magneto, e eles acabam tendo uma luta ali, onde o Magneto remove toda a Adamantium de dentro do corpo do Wolverine. Quando o Magneto tá puto, ele fica num poder assim absurdo, ele não tem limitações, né? Ele é também um mutante nível ômega por conta do controle de magnetismo que ele tem. E ele acaba removendo todo o Adamantium do corpo do Wolverine, deixa o fator de cura do Wolverine extremamente confuso, porque tá em reconstrução extrema a todo tempo. E o Wolverine, nos quadrinhos, quando acontece isso, ele regride para um modo fera, bestial aí, e ele volta a ter aquelas garras de osso, né? A gente viu no trailer que aparentemente o Wolverine vai se recuperar, mas nesse primeiro momento ele toma um dano fodido na luta dele contra o Magneto. Um outro ponto pra gente passar pro contexto geral é a Madelyne Pryor. A gente tem aqui no começo da temporada um arco do Ciclope com a Jean Grey e a clone da Jean Grey. A temporada começa com a clone da Jean Grey se passando por Jean Grey, mas sem ela saber que ela era um clone e sem qualquer um dos mutantes saber também. O Wolverine é o único que desconfia, talvez por conta do cheiro, né, que ele tem um olfato mais apurado ali, mas ele também não consegue cravar. E aí no segundo episódio a Jean Grey real chega, né? Então a Madelyne Pryor no primeiro episódio tenta ativar o cérebro, que é aquele capacete lá do Xavier. O Xavier já estava dado como morto nesse momento, e nesse momento ela acorda a Jean Grey verdadeira, que estava adormecida. A Jean Grey vem, chega, e as duas ficam assim, mano, what the fuck, porque a Madelyne Pryor era um clone feito pelo Senhor Sinistro, que tinha todas as memórias da Jean Grey original, então ela não sabia que ela era um clone, o Ciclope também não sabia, e a própria Jean Grey também estava apagada, né? Então quando ela volta, tem essa situação, o Ciclope na hora reconhece a verdadeira Jean Grey. E aí a Madelyne Pryor vai embora. A Madelyne Pryor passa por o arco do herói ali, sabe? Ela se torna uma vilã, a rainha dos duendes e tudo mais, é dos quadrinhos também, mas é um arco meio rápido aqui. Depois ela e a Jean Grey se entendem e ela vai pra Genosha para se tornar também um pilar da resistência dos mutantes, da busca por aceitação. Ela acaba sendo uma das vítimas do massacre de Genosha. Assim como o Gambit, ela também morre no meio desse ataque. Ela é a principal pessoa que o Cable quer salvar no massacre de Genosha e ele nunca consegue. E o Cable quer salvá-la porque ela é a mãe dele. Então, enquanto o Ciclope estava com a Madelyne Pryor sem saber que ela não era Jean Grey, eles tiveram um filho, o Nathan Summers, que é o Cable. O Cable ele é atacado quando bebê pelo Senhor Sinistro, que coloca nele um vírus tecno-orgânico que faz com que o Cable seja tomado por essa tecnologia aí que está dentro dele, até o ponto que ele acabaria morrendo, ele seria controlado pelo Sinistro e tudo mais. E o Cable vai para o futuro, porque só no futuro é que tem tecnologia para impedir que essa infecção tome todo o corpo dele. Então o Ciclope e a Madelyne, eles pegam o Cable e mandam ele para o futuro, e aí começam as viagens temporais do Cable. Só que antes de enviá-lo, a Madelyne Pryor insere na mente dele todas as memórias que ele precisaria ter em relação à mãe e o pai dele e da Jean Grey também. Então ela coloca isso para quando ele crescer, ele saber que ele não foi abandonado pelos pais dele porque eles quiseram abandoná-lo, sabe? Que era para salvar essa criança.
E aí o Cable, ele é muito apegado com a mãe dele, a Madeline Prior, ele tem dificuldade de se relacionar tanto com a Jean Grey quanto com o Ciclope, e a relação do Ciclope, Jean Grey e Madeline, ela também vira um triângulo amoroso ao longo da temporada, que acaba no massacre de Genosha. Agora, um grande resumo, essa primeira temporada toda, ela volta com essa discussão que vem sempre dos quadrinhos, de tolerância à extinção, de como a humanidade e os X-Men vão se tolerar, de como eles vão encontrar um meio termo, e essa temporada começa com o Xavier morto, passando o controle dos X-Men para o Magneto, e o Magneto vem tentando ser mais calmo, tentando usar mais da ideologia do Xavier para com o diálogo com a humanidade. Então o primeiro ato do Magneto como líder dos X-Men é de se entregar para responder pelos seus crimes em um julgamento justo, né? Aí neste julgamento tem um atentado, tentam atirar um equipamento que acaba com os poderes lá no Magneto, só que a Tempestade entra na frente dele, protege ele e ela perde os poderes, depois ela passa por um momento lá de autodescobrimento junto com o Ford, que ajuda ela, e ela recupera esses poderes, mas este atentado já foi o primeiro que já começa a irritar mais o Magneto, né? E aí a temporada vai mostrando como, por mais que o Magneto tente ser bom como o Xavier era, a humanidade nunca vai permitir, a humanidade nunca vai deixar com que os mutantes se sintam parte da situação. E aí tem essa transformação. E aí a gente vê também várias situações de futuro, de passado. Então a gente tem um momento na animação clássica que é importante também aqui, que eles vão para um período de tempo do futuro, onde o Xavier foi neutralizado antes dele se tornar Charles Xavier, antes dele se tornar esse ícone, esse ponto central da sobrevivência dos mutantes. E aí a gente vê que tudo foi pro caralho. Então assim, a ideologia do Magneto não funciona sem o Xavier para se opor a ela, a do Xavier não funciona sem o Magneto para se opor, e eles precisam desse equilíbrio para que os mutantes continuem a existir. Não é só o Magneto que vai salvar todo mundo, não é só o Xavier, é o equilíbrio que os dois causam, sendo esses antagonistas que são também melhores amigos, e essa relação absurda dos dois. Então funciona muito bem, X-Men 97 mostra isso, e quando tá só o Magneto tentando ser mais Xavier, ele tenta de verdade. Ele até conquista os X-Men, o próprio Ciclope, o Wolverine, a Vampira, a Tempestade, Jean Grey, todo mundo respeita ele como grande líder dos X-Men. No começo é porque era o desejo do Xavier, mas depois o Magneto conquista eles. E aí quando o Magneto passa por essa transformação de voltar a ser aquele radical que ele era, alguns mutantes vão com ele porque eles estão presenciando tudo isso acontecer, né? E não tem mais o Xavier pra falar, não, calma. E aí quando o Xavier volta, o Xavier é um pé no saco. E até o Ciclope fala pro Xavier, mano, não tem mais esse tipo de conversa, só o que eles fizeram em Genosha. Você ainda quer diálogo? Então, essa temporada lida com tudo isso. Só que quando ela termina, a gente vê a chegada do Apocalipse. O Gambit, que tinha sido morto no massacre de Genosha, possivelmente vai voltar como um dos cavaleiros do Apocalipse, porque termina a temporada com o Apocalipse pegando a carta do Gambit e falando da morte. Então ele provavelmente vai ser o cavaleiro que simboliza a morte, né? O Apocalipse tem esses 4 cavaleiros que ele aumenta a habilidade deles. Ele vai pegar o Gambit, vai empoderar ainda mais, e o Gambit vai ficar mais foda, só que vai servir ao Apocalipse, pelo menos no primeiro momento. E a gente tem este cenário. 3 grupos dos X-Men lidando com 3 versões diferentes do Apocalipse. Uma no passado, uma no presente, uma no futuro. O futuro com Nathan Summers. O Cable ainda como o mutante que tem potencial para ser o mais poderoso de todos. Ali ele está com uma espécie de culto, que o cultua, que o venera e tudo mais. E lá no futuro, quem vai é o Ciclope e a Jean Grey. Então eles encontram o Nathan, que é o filho do Ciclope, que é o enteado da Jean. E eles têm que lidar com a humanidade já meio que destruída pelo Apocalipse. E essa última esperança no Nathan. É neste cenário que começa a segunda temporada, e nós faremos cobertura assim como estamos fazendo de House of the Dragon, com análises semanais. Sai o episódio na quarta-feira, vai estrear no dia 1º de julho, vai sair todas as quartas. A gente assiste o episódio, grava a nossa análise, posta aqui, também vai ter cobertura ao longo da semana nas outras redes sociais. Eu não sei se vai ter Nexus Room para todos os episódios, porque tá muito puxado já fazer o Falar Morgulhos para todos os episódios, o podcast de Game of Thrones, o Nexus Room podcast de Marvel. Não sei se vai ter para todos os episódios ou só pra temporada, mas eu pretendo fazer para todos os episódios. Fiquem de olho aí, que eu vou conversar com o Ti, vou ver se a gente tem agenda para fazer isso, se a gente tem pique também para fazer, mas eu acho que dá. Então, provavelmente vamos ter, assim como em House of the Dragon, um vídeo de primeiras impressões saindo logo depois que o episódio é lançado, e ao longo da semana sai também o podcast com mais detalhes de tudo o que aconteceu. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e também dá o hypar para ajudar a gente, porque a gente está trabalhando muito para tentar mandar o máximo de informação para vocês, e o suporte de vocês ajuda demais. Em House of the Dragon e nas séries do mundo de Game of Thrones sempre tem, nas da Marvel às vezes dá um resultado melhor do que o outro, mas o de X-Men 97 foi absurdo na primeira temporada e eu espero que seja tão bom quanto também na segunda.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.